Estamos continuando aqui nossas aulas de fundamento de banco de dados. Hoje vamos ver o SGBD, que no caso é o Sistema de Gerenciadores de Banco de Dados. O que é um SGBD? O SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados, é um conjunto de programas e ferramentas utilizadas para configurar, atualizar e manter um banco de dados. Ou seja, se concentra os recursos para administrar usuários e permissões, recursos para criar, alterar tabelas e banco de dados, recursos para backup e restauração de dados e recursos para otimizar a performance do banco de dados. Aqui alguns SGBDs, né? No caso aqui tem o famoso Oracle, a IBM, o Firebird, o Sybase, SQL Server, o PostgreSQL e o MySQL. Manipulação. A manipulação inclui algumas funções, como pesquisas em banco de dados para recuperar um dado específico, atualização do banco para refletir as mudanças no minimundo e gerar os relatórios dos dados. E também tem os principais comandos, as DMLS. Tem sua capacidade funcional organizada pela palavra inicial em uma declaração, a qual é quase sempre um verbo. No caso da SQL, estes verbos são select, insert, update e delete. Ou seja, select, no caso, você vai fazer uma seleção de algumas tabelas para extrair os dados necessários daquilo que você quer ver. Insert, no caso, você quer inserir um dado na tabela no banco de dados. Update, você vai fazer, no caso, uma atualização de diversos dados contidos no banco de dados. E delete, no caso, você vai apagar, excluir algumas informações que estão contidas no banco de dados. Aqui estão algumas principais características do banco de dados. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados, isolamento entre programas e dados e abstração de dados. E suporte de múltiplas visões dos dados. Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados contém definição completa de sua estrutura e restrições. Temos, dentro dessas definições e estruturas e restrições, temos os metadados que descrevem a estrutura do banco de dados. Temos também o catálogo, que é usado pelo SGBD como software utilizando os usuários do banco de dados que precisam de informações sobre a estrutura do banco de dados. Na natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados, segundo o mesmo autor, contém em um sistema não apenas o próprio banco de dados, mas também uma definição ou descrição completa de uma estrutura e restrições. A definição é armazenada em um catálogo do SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que possui informações como estrutura de cada arquivo armazenado no banco de dados. Isolamento entre programas e dados. Independência de dados do programa, onde a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo SGBD, separadamente dos programas de acesso ao cliente. Independência da operação do programa. Uma operação é especificada em duas partes. A interface de uma operação inclui o nome da operação e os tipos de dados de seus argumentos, e a implementação da operação, que pode ser alterada sem afetar a interface. No isolamento entre programas e dados, segundo o autor Elmasi, 2011, os programas que acessam o SGBD não exigem tais mudanças na maioria dos casos. A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD, separado dos programas de acesso. Suporte para múltiplas visões dos dados. Aqui uma breve tabela, né, de um banco de dados, onde o suporte para múltiplas visões dos dados baseia-se, segundo Almari, como um banco de dados que tem muitos usuários e cada um podendo ter uma visão diferenciada do banco de dados.
Uma visão pode ser subconjunto ou conter dado virtual que é derivado do programa do banco de dados e o usuário não precisa saber os dados que estão armazenados. Essa é uma visão múltipla de todos os dados contidos no banco de dados. Abstração de dados. A abstração de dados tem como grande objetivo dos SGBDs é fornecer ao usuário uma visão simplificada dos dados, escondendo toda a complexibilidade do armazenamento de dados em níveis de abstração, que simplificam o acesso às informações. Ou seja, a abstração de dados permite a independência de dados do programa e a independência da operação do programa. Se adicionar um campo na tabela, na próxima consulta aquele dado já estará disponível. Ao contrário de um arquivo texto, que você terá que mexer no programa que manipula esse arquivo, a abstração de dados é lida como representação conceitual dos dados, de modo a se implementar algoritmos que possibilitem a solução mais prática dos problemas apresentados. Níveis de abstração. A arquitetura de um banco de dados divide-se em 3 níveis de abstração: físico ou interno, conceitual e visões ou externo. Nível físico ou interno. Este é o nível mais baixo de abstração e descreve como os dados estão realmente armazenados. Neste nível, complexas estruturas de dados e programas trabalham para fornecer informações aos 2 outros níveis de forma transparente. Nível conceitual. O nível conceitual descreve quais dados estão de fato armazenados no banco de dados e as relações que existem entre eles. Os usuários deste nível não precisam se preocupar quanto à forma com que os dados são armazenados no nível físico. O nível conceitual é usado para administradores de banco de dados que especificam quais informações devem fazer parte do banco de dados e a usuários avançados. Nível de visões ou externo. É a forma como geralmente os usuários finais veem as informações contidas no banco de dados. O nível mais alto de abstração é composto de inúmeras visões no mesmo banco de dados. Isto se deve ao fato que muitos usuários não estão interessados em todas as informações contidas no banco de dados. Em vez disso, precisam apenas de uma parte dessas informações. No nível de visões, é definida para simplificar a interação entre o usuário final e o banco de dados. E aqui é um exemplo onde estão todos os níveis de abstração. Nível de visão 1, nível de visão 2, nível de visão 3, o nível conceitual que gera todos esses níveis e o nível físico que armazena todos os níveis em uma única visão. Bom, pessoal, aqui terminando mais uma etapa e mais uma aula sobre fundamento do banco de dados, né? Então, espero que gostem, estejam gostando dessas videoaulas e sejam mais um material de estudo e aprendizado para que vocês possam estar se aprofundando ainda mais sobre o que é fundamento do banco de dados, o que é um banco de dados. Então, assim, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Até a próxima videoaula.